Ei, Valéria! Boa noite, amore! Lu entrou. Chama a Lu. Boa noite, Daniel. Quanto tempo? A Lu aí, ó, gente. Ei, Boa noite. Dani! Vou tirar aqui. Você tá me ouvindo? Tô te Tá me ouvindo? ouvindo. Vou Beijo, tirar. Valéria. Você tá sem o fone, né, Dani? Eu fico sem fone. Pois é, que eu pus no tripé, mas aí você tá em pé e ele tô no fone. Pera aí, eu vou ter que tirar o fone. Eu não dou conta do fone, não, que eu dou aula a tarde inteira com o fone, Lu. Você consegue colocar deitado o seu celular ou não? Não, eu comprei um negócio lá no Shopping Oi, porque a El tem feito muita live, né? Aí o Ah, negócio ficou interessante. Depois eu vou te mostrar, fazer uma chamada com você para te mostrar. É super ô interessante. Dani, eu tenho aqui. Só que o meu não, só fica Só que o deitado. seu vinha caído, né? É, Mas aqui, eu pus aqui na minha mesa. Acho que tá bom aí, você tá me vendo? Tá tranquilo? tô te vendo, tá direitinho. Ah, tá tudo bem, Dani? Nossa, quanto tempo, hein, Lu? Nu! Muito tempo. Muito tempo. Mas Nesse meio tempo, eu fiz psicopedagogia, você fez psicopedagogia, tá atendendo, eu nem muito. atendendo, eu tô ainda. Ai, não, é tudo de bom. Tudo de bom. Nossa, tudo de bom. É Não, mas maravilhoso. eu tô investindo nisso, inclusive esse tema eu te chamei para você explicar um pouco, que é um tema que me interessa, porque eu tenho vontade de investir nessas Uhum, questões, porque a pedagogia sistêmica, né, Lu, ela está muito ligada na constelação familiar, não tá? uhum, tá. Pois é. Aí o que que acontece? Eu tô com vontade, porque só falta assim, uns 4 anos para me aposentar, sabe? Ó, É, delícia, hein, comecei Dani? novinha. Se não fosse a transição, se não fosse a transição, eu já estaria aposentando já, porque já 25 anos já tem. Ai, que bom, Dani, que bom. Mas assim, isso aqui é um sonho, sabe, Dani? Eu vou contar a minha história, você vai ver assim, é um sonho. Eu também sou consteladora. Primeiro você vai se apresentar, né? Eu te Vou. conheço, mas Vou sim, primeiramente eu quero assim, gratidão, Dani, a Elo por ter me convidado, né? Assim, fiquei muito feliz, porque é um tema assim que a gente tem ele aí desde a década de 80, né? Final de 80, início de 90, e agora com essa pandemia, assim, o negócio aflorou de uma forma assim, gritante, né? E eu falo que todo mundo que está sendo pensado para ter esse olhar na pedagogia sistêmica, assim, vai florescer muito. É um conteúdo maravilhoso, né? na verdade, eu falei com você, até de tarde eu chamei ela, sabe, gente, porque ela sou aqui, você quer que eu te faça algumas perguntas? Vou até contar. Você quer que eu Pode te faça contar. algumas perguntas, algumas coisas assim? Porque é um tema que eu conheço muito pouco, mas eu vi uma live sua. E Aham, eu falei assim, gente, esse tema vai bombar. vai. Vai, já tá bombando, Dani. Essa pandemia, o pessoal está se inteirando muito, principalmente com os diagnósticos dos professores, né? Do borderline, né? Do borderline não, do. Eu falei borderline com o pai agora, não é borderline, não, gente, é o. Esse diagnóstico que os professores estão tendo é. Ah, fugiu, Dani, eu vou lembrar, depois eu te falo. E aí, os professores têm me procurado muito, sabe? E eu estou fazendo curso Sei. também, eu estou dando mentoria para pedagogos e psicopedagogos sistêmicos. Mas eu vou me apresentar, né, Dan? Senão a live fica Sim. muito. Então E vamos tem lá. tanto tempo que a gente não se vê que a gente vai ficar batendo papo aqui, porque tem muita coisa para contar, né, Lu? Tem muita coisa. Então, quero agradecer muito a Elo, a você, Dani, a toda a equipe. Estou muito feliz de estar revendo você novamente. Fomos colegas de escola, né? Aprendemos muito uma com a outra. E tenho muita gratidão e que seja assim uma live muito gostosa, né? E que eu possa trazer um pouco, né, Dani, porque a pedagogia sistêmica ela é muito ampla, né? Então assim, eu vou resumir aqui, mas de uma forma bem gostosa.
Então, vou me apresentar. Meu nome é Luciane Guimarães de Lima Bastos Tobias. Vocês vão entender o porquê de eu falar o nome todo, né? Eu carrego comigo do meu lado direito o meu pai, do meu lado esquerdo a minha mãe, que é meu sistema. Eu sei que você carrega seu nome todo, isso pelo menos eu sei. Esse é o meu sistema, né? É a minha história, os meus pais. Então, antes da gente começar, eu quero convidá-los, todos aqui presentes, né, para a gente fechar os olhos e fazer o processo de respiração pedagogicamente mesmo, né? Cheirar a flor e apagar a vela, que a gente faz em sala de aula, né, Dani? Vamos fazer essa dinâmica, né, para a gente receber essa força, colocando atrás da gente os nossos pais, né? O pai do lado direito e a mãe do lado esquerdo. É isso. Damos início agora, né? Essa força, né? A nossa história. Quem fica do lado direito é o pai, né? É o pai e a mãe do lado esquerdo, né? Então, por que de eu ter falado, eu chamo Luciane Guimarães de Lima Bastos Tobias, que é o meu nome e toda a história da minha família. Não tem como a gente excluir isso, né? A gente carrega isso com a gente. Então, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga sistêmica, sou gestora educacional, sou consteladora familiar e sou mentora, né? Eu fui mentora e agora tem um mês e pouco que eu me formei em mentoria. Durante meu curso surgiu, né, as minhas colegas que fizeram psicoempreendedorismo me fez esse convite de dar aula para elas. Então, assim, é um novo desafio para mim, tá Aí sendo no bacana. finalzinho, eu queria que você falasse um pouquinho, não agora, mas um pouquinho dessa mentoria, porque às vezes se alguém quiser, né, Lu? Sim, Aí sim. você explica como funciona, porque eu acho que a mentoria é uma aula só, não é? Uma coisa assim. Aí no Não, são finalzinho você várias. explica. É um tempo, né? É um tempo. Então, eu comecei, né, a minha carreira dando aula, dei aulas em várias instituições e, e nisso, eu dando aula, eu sempre percebia que faltava algo em mim. Sempre faltava algo em mim. Eu falava assim, gente, tá faltando algo em mim, eu preciso de mais, de mais. E aí eu fui passando de escola, né, para escola, alfabetizadora. Eu sou alfabetizadora sistêmica também, Dani, que é outra coisa que está dentro da pedagogia sistêmica. E eu falei, gente, está faltando algo em mim, eu preciso de mais. Aí fiz a gestão educacional, né, que incluiu vários outros cursos, né, como orientadora, supervisora, diretora, coordenadora. Eu falei, não, não é isso ainda, tá um vazio. E aí eu fiz a psicopedagogia. Fiz a psicopedagogia, continuei dando aula em escolas, e eu já sabia, Dani, que eu era sistêmica, mas não tinha feito o curso ainda, pelas minhas atitudes, que vocês vão entender durante a nossa live. E aí eu, né, com toda a nossa conduta dentro de sala de aula, tal, aí com umas questões de relacionamento familiar e com, né, diálogos com os amigos, eu entrei na física quântica. E aí me apaixonei com a física quântica, né? Fiz o curso, né? Um curso maravilhoso. E no desenrolar do curso, eu cheguei para minha mentora e falei com ela, olha, eu estou apaixonada com a física quântica, eu mudei totalmente a minha postura enquanto profissional, enquanto eu, e eu queria levar isso para os alunos. Aí ela falou assim, olha, Luciana, eu desconheço qualquer coisa e tal, mas vão buscar alguma coisa que fala. Aí achamos alfabetização quântica. Aí eu fiz o curso de alfabetização quântica. Fiz, amei, apaixonei com o curso, tal. E aí na minha mentora de alfabetização quântica, eu perguntei para ela, ô Andréia, né, eu fiz o curso da física quântica, agora alfabetização quântica, mas tá faltando algo. Ela falou, Luciane, vamos assistir as aulas, tal, né? Aí ela deu uma aula de constelação sistêmica. Aí eu falei, ai, me encontrei. Falei, Andréia, você dá esse curso? Ela falou, não, Lu, eu não dou esse curso.
tal, você vai ter que procurar. Aí, tá, procurei, fiz uns mini cursos online, falei, não tá bom, eu preciso praticar, porque o curso, porque nós temos constelação de sistemas, são vários sistemas, né, Dani? Tem o sistema Sim. escolar, sistema familiar, sistema jurídico, é um todo, né? Mas eu queria E pelo que eu entendo um pouquinho do assunto, parece que ele engloba três ordens na pedagogia. Na pedagogia. em tudo, Dani. Mas na psicologia ele engloba mais, né? São as três leis essenciais de Bert Helling, né? Que é o pioneiro. É as três leis mesmo. Tá vendo? Você não estava inteirada, Dani? Tá vendo? Não, é porque, Lu, eu conheço um pouco da pedagogia, eu conheço um pouco da constelação familiar. É familiar. Por que eu interessei pelo assunto e eu gostaria que você falasse sobre isso pra gente? Vou explicar a você por quê, vou ser muito sincera. Uhum. A constelação familiar, eu ainda fico meio assim com ela, sabe? Eu me considero sistêmica, como você. Você me conhece, você sabe que eu tenho esse perfil. Mas tem algo na constelação familiar que não me atrai, não me. Não, é assim, Lu, como tudo na vida, eu acho que tem o ponto positivo e tem aquela coisa que você fica assim, será? Uhum. Né? Uhum. Então, por exemplo, assim, a questão de tomar o pai e a mãe, eu acho que é uma coisa que você fala o seu nome todo, que é as suas raízes. Uhum. Isso eu levo para minha vida, Lu. Todo mundo, eu vou entrar um pouquinho até nisso, porque é uma coisa que eu não importo de falar, as pessoas que trabalharam comigo sabem disso, eu sou filha de alcoólatra, que se, né, como é que fala? Que se regenerou há mais de 30 anos, mas continua sendo, né? E eu soube trabalhar essas questões comigo mesma dentro da constelação familiar, só que do meu jeito. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí é o que eu estou te falando. Então, eu lendo a questão, eu joguei um pouco para a pedagogia sistêmica. Lu, acho que a Lu caiu. Pessoal, eu estou aqui. Acho que foi a Lu que caiu. Acho que a internet dela caiu. Acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho. Ver se ela volta. Ei, Cris! Cláudia! Vavá! Vou cenar para vocês. Acho que ela caiu, viu, gente? Vocês estão me vendo aqui, acho que ela caiu. Ela está entrando de novo. Oi, Dani. Preocupada se era eu. Eu tô com o povo assim. Gente, eu tô aqui. Dani, eu despenquei. Não despenquei, não. Eu caí literalmente. Eu tô aqui, gente. Ninguém responde. Eu tô aqui. Mas despencou. Eu fiquei preta. Eu falei, gente do céu. Aí eu olhei meu molde aqui e falei, não, minha internet tá ok. Despencou, Dani. Puf, fez assim. Enfim, vamos lá, vamos voltar. Você estava falando, vai, na questão, né, do seu sistêmico, que você já é sistêmico. Aí eu percebi, vendo a sua live, que é um tema muito interessante, que é umas questões que eu quero que você explique pra gente, porque quando você leva isso para dentro de sala, parece que você consegue entender melhor o seu aluno, porque ele traz o sistema dele, né?
É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu vou deixar você explicar. Eu consigo entender o caminho, mas eu acho que eu tenho que aprofundar um pouco mais. É um tema que eu acho extremamente interessante, eu acho que muita pedagoga vai interessar por isso, Uhum, porque realmente é o que você falou, é um assunto que ele instiga, né? é isso aí. E aí, né, te falando, Dani, aí eu fiz o curso da constelação sistêmica juntamente com a consciência sistêmica, são distintos, né? Mas E você aí teve que constelá-lo? eu constelo, eu constelo. Ah, você constela também. Meus Mas, bonequinhos, mas para você trabalhar, você teve que fazer a constelação, né? tive que fazer a constelação, entendeu? Aí foi tranquilo, porque eu fazendo a consciência sistêmica e a constelação sistêmica, quando eu fiz a pedagogia sistêmica, então assim, foi um fechamento. Eu fui e especializei só na parte de educação, mas eu constelo fora a pedagogia, a psicopedagogia, eu constelo, sabe? Eu atendo Mas família. para trabalhar com a pedagogia sistêmica, eu teria que constelar, né, Lu? Dani, faz parte, né, Dani? Ou não, porque você tendo o curso, você não precisa constelar. Você vai trabalhar na área de educação. Eu constelo porque eu me identifiquei. Eu fiz o curso, mas você Entendi. pode fazer e eu trabalhar só na área de educação, não tem problema nenhum, entendeu? E isso me ajudou muito aqui dentro do consultório, né? Eu trabalho muito na parte da psico. Então aí eu fiz o curso, Dani. Eu fiz o curso e apaixonei e participei de vários. Eu constelei, minha família constelou. E assim, é impressionante, Dani, como que você muda a sua conduta. E isso é o processo da pedagogia. Primeiro você tem que olhar para você e aquilo que você falou. Quando você vai para a sala de aula, você segue as 3 leis. Né? Porque muitas vezes você pode esbarrar numa situação difícil do seu aluno, sendo que você, quando ele fala de um conflito dele, você imagina que você passou por aquilo e você não dá conta. Então, primeiramente, você tem que trabalhar o seu eu, é um autoconhecimento. Então, assim, foram praticamente 2 anos e meio que eu me preparei para me estar bem, para chegar até o aluno, né? Para me orientar até mesmo os meus pacientes e a família, né? E aí, Sim. estamos aí, né? E o que aconteceu? Como eu vim com toda essa bagagem, eu estava em sala de aula e no consultório. Eu não é que eu não consegui, eu falei, gente, eu vou ter que escolher, porque, né, sala de aula, consultório, a demanda aqui é grande. E aí eu falei, não, gente, eu vou fazer uma escolha, eu vou para essa área mesmo, vou pedir licença com toda a reverência, né, a tudo que eu aprendi esses 18, 19 anos, né, 21 praticamente, e eu vou para o consultório. E aí veio esse legado aí de estar tá passando para as meninas o que é a pedagogia sistêmica, né? A pedagogia sistêmica é uma nova conduta para pais, alunos e professores. E como E que ela, você consegue e ela trabalhar isso dentro de sala, Lu, com tantos sistemas juntos? Por eu exemplo, vou, 15 alunos com 15 sistemas diferentes. eu vou explicar. Aí é o seguinte, para explicar que a pedagogia, ela não tira nenhum conhecimento, ela falou assim, não, porque a pedagogia sistêmica, ela não é um método, ela é uma abordagem. Então, tudo Hum. aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente trouxe, aprendizado na nossa faculdade, a gente não tira nada disso, a gente carrega junto. Então, a pedagogia sistêmica, ela não é um método, ela é uma abordagem, né? Ela vem para reestruturar tudo isso que a gente aprendeu. Então, agora eu vou te explicar como que a gente trabalha isso em sala de aula. Eu vou trazer para você exemplos. Não vou falar com você conceitos, né? Porque senão a gente vai ficar aqui É muito tempo. melhor você falar um exemplo para todo mundo entender, inclusive É, eu. Porque eu acho é, que você tem que. Pelo que eu estou entendendo, eu acho que você teria que encaixar os três sistemas, é, as 3 a é, ordem, o a pertencimento ordem, pertencimento e equilíbrio. e equilíbrio. Por que não Isso. entra o amor, a ordem do amor? Mas a pedagogia, a constelação familiar, ela é a teoria do amor. São as Não, eu sei, ordens. mas é porque lá na constelação familiar tem a ordem do amor, né? Separado, na psicologia.
Não, a ordem do amor, Dani, é como um todo. É Eu o pego os todo. três. É, Ah, tá. pega o todo. Entendi. Entendeu? Pega o todo o sistema. Então, por exemplo, eu vou falar um pouco, para falar da pedagogia, a gente tem que falar da constelação familiar, da constelação sistêmica, né? Porque senão vai ficar muito vago. Então, quem é o pioneiro disso? É o Bert Helling. Era um alemão, pedagogo, missionário, né? Com várias especializações, né? Ele trabalhava a questão das relações humanas, ele queria entender a questão das relações humanas. E aí, o que ele fez? Ele pegou toda a teoria da psicologia, ele pegou toda a teoria, né, da questão da gestalt, da hipnose, da questão da pedagogia, da Ana Temeroski, tudo que a gente aprendeu e juntou em uma só. E aí ele falou assim, não, eu preciso trabalhar isso de uma forma mais unificada. E aí entrou a constelação familiar, constelação sistêmica, que quando a gente fala de constelação, é um conjunto relacionado a um Ele sistema. parece que ele desenvolveu um trabalho dentro da apartheid, né? É. Então, assim, quando a gente fala de sistema, antes de falar da família, quando a gente fala do sistema, um exemplo, né? O nosso sistema enquanto corpo. A gente tem sistema circulatório, sistema respiratório, a gente, né, tem um todo para unificarmos para trazer uma qualidade de vida. Então, quando um sistema desse adoece, ele desequilibra como um todo. Então, o que ele fez? Ele fez uma constelação sistêmica. Ele trabalhou em vários sistemas, seja organizacional, seja jurídico, seja familiar, o que for. Ele trabalhou todos. No entanto, assim, eu não quis ir para a área jurídica. Eu fiz até assim, a constelação familiar em si e a pedagógica. Então, o que ele fez? Ele falou assim, gente, eu preciso trabalhar nas relações humanas. E dentro de relação humana, Dani, a gente tem várias coisas. A gente tem conflitos, a gente tem tudo, né? A gente tem doenças em questão da família, a gente traz, né, algumas questões, esses conflitos. E ele falou assim, gente, e a gente traz isso. É o que eu falei com você no início da nossa live. Eu chamo Luciane Guimarães de Novaes Tobias, eu trago a minha história dos meus ancestrais, né? Então, o que ele fez, gente? Eu preciso trabalhar isso para trabalhar as ordens da ajuda, que é o amor que você está falando. Como que a gente cura isso dentro das 3 leis? Então, a E gente não aí, usa o nome de casada, né, Lu? A gente usa o nosso nome, né? Dani, a gente usa o nosso nome, mas como? Ótima sua pergunta, Dani, amei. Mas como eu sou casada com prima, né? Então eu carrego o nome do meu marido, que é o mesmo nome que o meu, né? Sim, eu sei disso. Por isso que eu estou perguntando. Você carrega o É nome do casa, Dani. é, Agora, é e, da e família a de gente que origem, né? carrega outro nome? Qual Família o de nome que a gente origem. usa numa constelação? A de A origem? família de origem, né? A família de origem. Só que é o seguinte, tem essa questão, por exemplo, você chega e fala assim, eu vou constelar. Ah, não, o que que te traz aqui para constelar? Ah, não, é porque eu não tô conseguindo me relacionar. Eu não consigo namorar, eu não tá tendo alguma questão, ou eu tô com algum problema no meu trabalho, eu não dou bem com a minha gestora. Olha, minha família tá tendo muito casos de câncer e eu queria ver, eu queria olhar. Eu tô com, ó, que tem muito, isso é muito. Ah, eu não tô tendo boa relação com meus filhos, né? Então, quando você vai constelar, você vê que dentro das 3 leis tem alguma coisa fora do lugar. E aí você trabalha as 3 leis. Vou falar a lei da hierarquia, que é a lei da ordem, do pertencimento e equilíbrio. A lei da ordem e da hierarquia. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você chega na sala de aula, no seu primeiro dia, você se apresenta. Então, você pede ao seu aluno para desenhar a família. Quando você pega o desenho, você vai perceber o seguinte: quem vem primeiro, né, a gente tem que seguir a hierarquia, são os pais, né? Aí ela desenha ela primeiro, depois o pai, depois o irmão, depois a mãe. Há uma desordem, concorda? Concordo, E concordo. aí, Até porque a gente já tem enquanto pedagogas, a gente consegue analisar um desenho. E quando sim, eles vão desenhar, eles geralmente, primeiro vem o pai, depois vem a mãe,
depois vem os irmãos, né? Geralmente, tem Isso. situações que primeiro vem a mãe. E essa diversidade, como é que é trabalhado isso? Por exemplo, o pai Ah, separado, a mãe separada. Tem gente que coloca ainda uma linha no meio da folha, desenha o pai com a namorada, a mãe com a namorada. Como é que é trabalhado isso? pois é, Dani, aí que tá. Porque quando ele te apresenta esse desenho, quando o aluno te apresenta esse desenho que você olha, aí você vai falar assim, aí qual é o papel do pedagogo sistêmico? Você vai olhar aquilo, primeira coisa, você vai acolher sem julgamento. Essa família tem uma Entendi. história, tem alguma coisa ali. E aí você vai pegar esse desenho, você vai guardar, beleza. Quando você vai começar o processo, que você vai trazer o conteúdo, essa criança vai apresentar uma dificuldade. Sim, com Pelo, certeza. de... Isso, Pelo isso mesmo desenho você. trabalhando, isso mesmo não trabalhando a pedagogia sistêmica, a gente percebe que esse trabalho que é feito lá no início, a gente já percebe que no decorrer do ano já apresenta alguma dificuldade. Com Isso é certeza. perceptível, por exemplo. E você pode ter certeza que o desenho vai te representar isso. Tem alguma coisa errada. Ou então ela não desenha o pai, ou então ela não desenha a mãe. Por exemplo, uma coisa que acontece muito aqui no consultório. A gente faz anamnese e vem, né, de uma indicação da escola, fala assim, olha, ela não tá prestando atenção, já levei pro neuro, ele já fez os testes, ele tem TDAH. Aí traz o laudo. Eu falei, beleza. Aí o que eu faço? Eu entro no sistêmico. Aí eu faço a pergunta com a mãe. Eu vou fazer a pergunta. A senhora tem quantos filhos? Aí eu tenho 2 filhos. Teve algum aborto? Tive. Qual que é a linha aí, Dani? Ela está Não, eu sei que o excluída. aborto tem que aparecer. Eu sei que o É, aborto tem que aparecer. Ele faz parte da família. isso. Dentro da lei do pertencimento, ela pode ser um aborto provocado né, ou aconteceu mesmo, né, não tinha que vir. Natural, né? Essa, né, ela passou por esse momento sem julgamento, a gente não pode julgar, sem julgamento. Mas aí né, na seguida ela ficou grávida e teve outro neném. E aí, para ela, a partir dali é aquela criança daqui para frente. E essa criança, ela É, não, mas como ela. é que faz? Mas como é que faz com os abortos que não parecem, Lu? Porque Aí tem o os que. abortos Pois que não é, tá aparecem. oculto, né? Tá oculto. Mas a gente descobre, Dani. A gente que é profissional, a gente descobre. Aí o que acontece? Aí ela fala, eu falei, Sara, né? Aconteceu, teve algum aborto? Não, teve. Quantos filhos você tem? Ah, não, tenho 2. Eu falei, não, 2 com aborto? Não. Eu falei, ela com aborto 3, mas ele morreu. Eu falei, não, mas ele faz parte do sistema. Aí, Dani, essa criança, isso é um exemplo, tá, Dani? São vários. Essa criança que lá na sua sala de aula ela está apresentando alguma dificuldade, ela está em busca de alguma coisa, porque aquele neném que não veio, ela veio depois, ela apresenta esse déficit de atenção, é porque ele está em busca de algo que está vago. A gente precisa incluir essa criança. Aí, Lu, como é que faz? Aí eu faço um trabalho, faço para a mãe incluir, tem uma dinâmica que a gente faz. Ela, eu quero constelar. Ah, Aí, então vamos dar um conselho. Quem provocou o aborto é preferir falar que sofreu um aborto natural e aparecer com o aborto para não prejudicar o resto, né? Mas, ô Dani, quando a gente fala, Uai, porque como às é que vezes, faz, Lu, com o às vezes, às coitadinho do vezes, menino que vai pagar por isso? às vezes vou te explicar. Às vezes, já aconteceu isso comigo, aqui. Às vezes a família não fala. Aí, quando eu vou fazer a terapia com a criança, que eu vou fazer o trabalho psicopedagógico sistêmico, que eu vou fazer o genograma familiar, porque eu não falo que ela assim, o desenho vem depois, o desenho vem primeiro, eu percebo. Falei, opa, tem algo aqui. E aí eu falo, vamos fazer o genograma? Aí eu coloco os bonecos na mesa e falo assim, escolhe uma pessoa para representar seu pai, ela põe. Escolhe uma pessoa para representar sua mãe, ela põe. Escolhe uma pessoa para te. Quem veio primeiro? Veio o Joãozinho. Ela coloca o Joãozinho. E depois veio? Pô, pronto, colocou. Aí ela fala: olha, vou te explicar, né? O papai, mamãe, explico, faço a ordem direitinho. Ela fala assim: eu falei assim, eu posso fechar seu campo? Que é o campo fenomenológico que a gente chama que Beth Helling, né? Não. Eu falei: você quer colocar mais alguma coisa? Quero. O que você quer colocar?
Ô, Dani, sem brincadeira, uma criança colocou um cachorrinho. Eu tenho cachorro, tenho gato. Ela colocou o cachorrinho. Eu falei assim, tem algo aqui. Essa mãe, ela fez um aborto, foi alguma coisa que tem alguém aqui sendo excluído. E a criança É o quê? É intuitivo? é É intuitivo inconsciente, isso? Dani, é inconsciente. Mas a criança, ela colocou um cachorrinho. E ela vai e coloca o cachorrinho lá, Dani. Pode ser em qualquer lugar. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Eu falei, você tem um cachorro? Você tem um gato? Não, não tenho. Ou às vezes tenho, mas não, não é meu cachorro, não. Eu quero aqui. Eu quero colocar ele, eu quero que ele represente. Ou então fala assim, eu posso colocar um amiguinho? Falei, pode. Aí coloca. A gente não exclui. Aí, Dani, vai, eu faço o primeiro atendimento e chamo os pais. Eu falei, olha, né, eu percebi isso aqui e tal. Houve algum aborto? Aí a mãe, A Cláudia está falando que, independente do aborto, provocado ou não, penso que existe um buraco. Sim, é o que nós estamos falando, que existe esse buraco. Então, eu ainda ia brincar, ô Lu, então você aconselha o povo aí a aparecer com esse aborto, porque né, a gente está deixando a cabeça dos meninos tudo dançado. Então, aconselho o povo aí. Se tiver um aborto provocado, a gente fala que é natural, porque tá complicado. Pelo que você está falando aí, complica muito a situação. Uma brincadeira, né, Lu? Mas aquilo que eu te falei, Dani, muitas vezes foi provocado, mas aqui foi o melhor que ela fez naquele momento. Você lembra que eu falei com você? Não pode haver julgamento. Foi o melhor que ela fez naquele momento, entendeu? Não, é isso que eu estou te falando. Nós não podemos julgar. Aí acontece a situação. Aí, se quer aparecer que é provocado ou não, o importante é a gente agora. Já que está aparecendo tanto essas constelações sistêmicas, essa pedagogia sistêmica, né, os psicólogos também trabalhando dentro disso, orientar as pessoas que essas coisas que a gente passa familiar atrapalha o filho, né? Atrapalha a hierarquia, atrapalha tudo. Então, eu acho que a gente tem que informar as pessoas. E é o que você falou. Pelo que eu entendi, esse trabalho sistêmico vem de 2000 para cá. E ele tem se aprofundado, né? Ele vem já há um tempo, pelo menos. Dani? Mas ele já vem de um tempo, né? Ele está, na verdade, ele está sendo assim, não está sendo reconhecido agora, né? Com a pandemia, aflorou mais, igual eu te falei. Mas ele é muito conhecido, né? No entanto, que Bert Hellinger morreu tem 2 anos. Muita gente fala disso, muita gente tem falado, e muita gente tem constelado, né, Lu? Sim, tem constelado. E é maravilhoso, Dani. Nossa, assim, eu, assim, amo. Então, Dani, eu vou te falar na questão da sala de aula, né, da pedagogia sistêmica. Então, quando você vê isso, mesmo você não conhecendo a história, né, não fazendo essa parte terapêutica, que é também, né, uma posição do professor, né, que dentro da sala de aula ele é professor, ele está ali em construção de conteúdo, né, ele tem que encaminhar isso para o coordenador, para o diretor, mas dentro da sala de aula, quando você tem uma situação dessa, quando você olha para a criança, você fala assim, eu vejo você, eu vejo a sua família atrás de você, eu vejo a sua história. Quando você faz isso, Dani, você abre o campo dessa criança. Porque você acolhe não somente ela, você acolhe o sistema dela inteiro. Eu acho encantador, né, Lu? Eu acho. Dani. Mas, assim, ao mesmo tempo, assusta um pouco, né? Porque você aprofunda num tema que... será que a gente pode mexer nisso? Porque, por exemplo, como eu não dominava muito o assunto, aí coloca, por exemplo, que Bert Hellinger fala, por exemplo, que o aluno entra dentro de sala de aula, eu sou a professora, tem essa hierarquia, né? E eu tenho que obedecer essa hierarquia. Na sala de aula, você é hierarquia, né? E erro é considerado erro, né? Erro é considerado erro. Em qual sentido você fala do erro? O erro ele existe e você pode não é consertá-lo, evoluir no erro, sei lá, ou buscar solução. Entendi. Entendeu? Entendi. O erro ele existe
Assim, Ele existe, mas você pode evoluir dentro desse erro, é uma né? Ele questão de trabalha. construção, né, Dani? E outra coisa também, quando Aí você é um fala. trabalho, aí é um trabalho diferente, por exemplo, do pedagogo. Parece que é um pouco diferente do psicopedagogo, né, Lu? É um pouco diferente, é um outro olhar, né? O professor na sala de aula, quando você faz essa dinâmica, né, automaticamente você não está excluindo a família. Você está trazendo toda a sua Entendi. história. E outra coisa, quando você faz isso, a criança, ela olha para você e vê que você também tem a sua história. Aí alinha. Aí vem todo o alinhamento. Ela sabe que você também tem a sua história. Então, né, acredito que foi uma live que você viu minha, não sei, né? Essa questão, o que está acontecendo agora na pandemia? Né? Essa questão da aula online, essa questão da nós abrimos as portas para os professores para entrar na nossa casa, né? E no início da pandemia, o que aconteceu, Dani? Eu não tive essa vivência, né? Porque eu saí da sala de aula, mas eu acompanhei muitas minhas amigas, né? Eu vejo elas me buscam muito. O que eu vou fazer? Aula online. Como que eu vou trazer esses meninos? Alfabetizar, né? Como que eu vou fazer isso, sendo que o processo é corpo a corpo, né? Ali presencial, com o olhar, Dani, a gente vê, não é? Na sala de aula, a dificuldade se a criança está entendendo ou não. Como que eu vou Nós fazer falamos isso? disso numa das lives, nós falamos disso numa das lives essa semana, onde a gente falou que a questão do alfabetizar, por exemplo, foi muito difícil por causa da. Você adquirir o vínculo pelo online é muito complicado. É muito complicado, entendeu? Então, assim, qual foi a técnica que eu utilizei com as meninas que me procuraram? Então, por exemplo, quando você liga a tela lá, né, que os meninos ligam tal, a professora, bom dia, boa tarde, tananã, tananã. Eu falei, gente, que tal se a gente mudar a dinâmica? E tem, você vê, os adultos, praticamente os adolescentes, não abrem a câmera. Eles não querem abrir. Eles estão nesse processo de pré-adolescência para adolescência, essa questão emocional, eles não abrem. Eles não querem ser vistos. Mas as crianças, Dani, elas têm vergonha. Aí quando eu falei, gente, vamos fazer uma postura diferente, vamos fazer uma postura sistêmica. Quando você abrir, você vai falar assim, bom, né, bom dia ou boa tarde. Vou usar, gente, tá como aluno, tá, Dani? Daniela, bom dia, eu vejo você. Luciane, bom dia, eu vejo você. Ana Paula, bom dia, eu vejo você. Dani, foi instantâneo, assim, ó. As professoras falando, Lu, é uma frase que empodera. E eles começaram. Eles começaram a pipocar, abrir câmera, abrir câmera, abrir câmera. A câmera e as meninas estão assim, encantadas. Então, assim, você acolheu, você viu não somente o aluno, você viu tudo do aluno, sabe? E essa angústia de abrir câmera, de falar, né, do que está sendo reconhecido, da minha professora está do outro lado, eu não estou com ela. Aí fala assim, fulano, eu vejo você. Ciclano, eu vejo você. Eles, opa, ela me enxergou. Então, são estratégias da pedagogia sistêmica que faz você ter o seu trabalho mais leve, mais gostoso, sabe? De uma forma mais empoderada. E tira esse peso, sabe? Que o professor tem que trabalhar, 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 sabe? E vem a resposta, porque qual que é a lei do pertencimento? Tem a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Né? A lei da ordem, essa reverência. Dentro de sala de aula, o professor é reverência. É o professor E que está ali no qual que é conteúdo. o papel desse pedagogo diferente desse psicopedagogo? Porque, por exemplo, igual você falou, ali na sala de aula, eu sou a hierarquia, mas eu tenho que respeitar a hierarquia dele. Então, como é que é feito isso? É isso aí. Quando você, Dani, primeiramente, igual eu te falei, você tem que estar equilibrada com a sua história. Porque você é a constelação familiar. Se você não estiver bem com a sua história, é isso que você falou, Lu, eu lidei sistemicamente eu com a questão da minha família, do meu pai. Você trabalhou isso. Agora, e uma professora que tem um problema, não tem um bom relacionamento com a mãe? Ela não vai conseguir enxergar isso do aluno.
né? Então, ela precisa trabalhar isso na pedagogia sistêmica, ela trabalhar isso. Dani fala assim, ai, Lu, mas eu Tomara que isso seja mais divulgado, porque eu acho que, pela forma que você está colocando o trabalho para nós, é um trabalho que, se ele for bem feito, com conhecimento prévio, né, e certo, eu acho que a Uhum. gente consegue realizar muita coisa aí dentro de sala de aula com esse tipo de trabalho. Dani, olha, é, como é que eu vou falar? É verídico, é fato. Eu tenho muito retorno das meninas, sabe? E outra coisa, Dani, quando o professor, às vezes ele fala assim, mas eu não consigo, eu tenho uma mágoa muito grande de fulano, de ciclano, de ciclano. Mas quando ela começa a fazer o curso, e aí ela vê, a instrutora fala que ela está guardando essa dor por muito tempo, e que a gente faz esse processo com elas sistêmico, sabe? Que eu faço as dinâmicas com elas, e que ela fala assim, nossa, eu tô me sentindo tão mais leve. Flui. O negócio Eu flui. tenho uma amiga que constelou e ela fala isso, que ela sente muito mais leve. Ela fala Flui, isso. sabe? Porque você carrega a sua história. É que eu falo, você carrega a sua história e você leva da sua família o melhor. O que não foi melhor, foi o melhor que seus pais te deram. E tudo bem. Mas daqui para frente sou eu. Daqui para frente eu sigo, daqui para frente eu construo a minha história. Entendeu? Então, assim, Uma é um. pergunta interessante para você aí, Lu. Ó. Como chegar no ponto? Até minha amiga Cris também trabalha com essa questão de educação especial, atípica. Como chegar no ponto sistêmico de uma criança atípica? Exemplo, comportamento de alto funcionamento. Então, vamos lá. A pergunta dela está totalmente voltada, né? Ela falou como sistêmico, né? Mas depois ela falou assim, de uma criança atípica. Exemplo, comportamento de alto funcionamento. Então, olha, seja, ela foi diretamente no aluno, ela foi diretamente na criança, Sim. entendeu? O que nós falamos, Dani? Ela vai no aluno? Não, ela vai no sistêmico, ela vai no todo. Não é a psicopedagogia sistêmica, não, é o pedagogo. O que está levando essa criança Era com esse pedagogo. comportamento? O que ali está emaranhado, né? Você não Mas precisa olha para chegar. você ver o olhar clínico da pessoa que trabalha sistemicamente, é intuitivo. A Cris, ela também é sistêmica sem saber que ela é. A gente conversa muito em relação à questão de aluno e tudo, e a Cris, ela tem um olhar tipo que você tinha mesmo, eu tenho, Vavá, que está aí na live, esse pessoal assim, que tem um olhar diferenciado. Uhum. Isso eu acho que é um trabalho sistêmico intuitivo. É o caso dela. Por isso que ela fez essa pergunta aí. Então, Essa pessoa, ah, você que tem essa experiência profissional, né, do sistêmico, você vê que é uma pessoa que ela tem por intuição. Você vê a pergunta dela, né? sim, sim, sim. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, Dani, com essas perguntas, que são três coisas que o Bert, que ele fala da pedagogia sistêmica, que é o amor infantil, o amor adulto e o amor universal. Então, como que eu uso o amor infantil? Vou dar um exemplo. Você, mãe, você tá com a sua criança lá, aí, por exemplo, a Isabela, sua menina, chega para você, você fala assim, nossa, eu tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. A Isabela vai lá, pega uma água para você e te dá. Aí, você tomou o remédio, você melhorou. Mas a Isabela vai entender que você melhorou com a água dela. É um amor infantil, um amor heróico. Ela foi heroína, né? Pela mãe dela, ela se tornou esse amor. Ela falou assim: não, eu curei minha mãe. O amor adulto é aquele amor que alinha. É que quando você compreende que você não é herói. E o amor universal é amor como um todo. Então, vou para a sala de aula. Quando você é professora, pergunta da sua amiga, quando você é professora, e que você chega para uma criança que tem essa dificuldade, se você não trabalhou ao seu amor infantil, isso vai repercutir no seu estado, na sua educação enquanto pedagoga sistêmica. Porque a Entendi, criança, entendeu? Então você tem que ter entendi. esse cuidado enquanto profissional. Porque se ela vier com essa dor
para ela vir trabalhar com essa criança atípica, ela não vai conseguir. Ela tem que ter o amor adulto para chegar ao universal. A gente oscila, Dani, a gente oscila. A gente vai para o amor infantil, o adulto universal. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio para que a gente não tenha essa dificuldade. Infantil, amor adulto e amor universal. Entendeu? O amor infantil é o amor da heroína. Eu vou ajudar, eu preciso ajudar, entendeu? Eu quero ajudar, é o amor infantil, né? A criança, ela quer ser heróica, ela quer ajudar, né? Você chega e fala assim, nossa, não tô passando a mãe, bebe uma água, mãe, não sei o que. Ela já vem com a água, tadinha. Aí você fala, ai, melhorei, mas você tomou o remédio lá. No inconsciente dela, ela falou assim, eu salvei a minha mãe. Então, o pedagogo... Como eu levo isso, como é que eu levo isso para dentro de sala de aula, Lu? Essa questão é isso que eu estou te falando, Dani. A pedagogia sistêmica é uma nova postura para pais, alunos e professor. Se você não trabalhar o seu emaranhamento sistêmico da sua história, você não conseguirá ter esse olhar diante das suas dificuldades dentro da sala de aula. Não vai. E isso não é só sala de aula não, tá, Dani? Por exemplo, nós vamos falar da sala de aula. Vai cair, né, Dani? Ainda não, nós ainda temos 8 minutos, mas nós vamos fazer um Pedagogia Sistêmica 2, Lu. Vai precisar. Vou te falar, Dani, um exemplo clássico de escola, porque a sala de aula é seu ambiente. Nós vamos falar como sistema escola. Você vai entender perfeitamente. Nós temos lá o diretor, coordenador, supervisor, o professor e o aluno e os prestadores de serviço. Ok? Aí, sim, beleza. Aí você fala, quem é reverência? É o diretor. Não. Não. Por quê? Aquele prestador de serviço que tem 30... Primeiro, a reverência é o fundador. Ponto. Aquela pessoa lá... O Dani tá fera, Lu. O Dani tá fera, ó. Não tomando a dor do aluno como super-herói. Olha aí, ó. Ele tá fera no negócio. Como é que é? Fala de novo. Dani aqui. Não tomando a dor do aluno como super-herói. Tá vendo? Como bom parceiro que ele sempre foi, né, Lu? Não, Dani, isso aí... Você vê, tá assistindo na live. Olha pra você ver. Obrigada, Dani. Aí é o seguinte, aquela prestadora de serviço tem 30 anos de escola e a diretora chegou tem 2 meses. Quem é, pela hierarquia, quem a gente deve respeitar é essa prestadora de serviço. Não que a diretora vai perder a posição dela, a função, não. Se a diretora chegar e não tiver esse olhar que ela tem esse respeito pela essa prestadora de serviço, isso dá um desequilíbrio na escola enorme. Aquela professora que trabalhou 10 anos com aquela turma de alfabetização, o ciclo dela fechou ali e entrou a Luciane. Não, porque essa professora não fez o serviço dela bem, essa professora ela não teve olhar aguçado nessa criança, não sei o que aconteceu. Exclusão. Desequilibra todo um sistema. Quem que... Fazer uma pergunta para você, Dani. Quem que presta serviços para escola? É o pai ou é o aluno? A escola presta serviço para o pai ou para o aluno? O aluno. Para o pai. Porque o pai, ele buscou a escola e entregou o bem maior para ele. E como que a gente equilibra isso? Tá. Quando A questão da hierarquia. E como que você equilibra isso, Dani? Como que você quer o dar e o receber, que é o equilíbrio? Você dá esse conteúdo para essa criança e você ajuda no processo, que o pai que educa, e você ajuda essa criança. Mas pra gente não cair dessa live sem explicar uma coisa, me responde uma coisa aqui, Lu. A gente que trabalha enquanto professor, a gente tem uma hierarquia para cumprir dentro da escola. Você sabe disso, que você ficou dentro de escola há muito tempo. Uhum. Como é que é essa hierarquia até chegar no aluno, Lu? Então, vamos lá. Nós temos diretor, supervisor, coordenador, professor e aluno. Né? Diretor, coordenador, professor. Não, supervisor não, coordenador, né? Coordenador é o professor. Orientador, nós temos orientador que está ali no mesmo andar.
Nós temos ali o orientador que está no mesmo andar do coordenador, que eles fazem trabalho junto. Então, seria a direção, coordenação e orientação, pais e alunos. Não. Aonde que a gente entra? Seria abaixo do coordenador? Não, deixa eu te explicar, Dani. É porque como eu trabalhei numa escola que eu tinha supervisora, entendeu? Então eu tinha diretora, E uma supervisora geral. Tá, entendi. Eu tinha não, a minha O supervisora. Loyola também trabalha assim. O Loyola também trabalha assim. É a direção, a supervisão que você fala, que é um coordenador. Isso. O coordenador. A gente entra onde? Abaixo do coordenador? Na verdade, Dani, é que eu te expliquei. É por sistema, Dani. Tem um sistema escolar e tem a sua sala de aula. Não, vamos pelo sistema escolar, que eu tô perguntando. Sistema escolar. Ali dentro da escola. Tá, a gente é igual tem a pirâmide de Maslow, né? A gente segue a questão da hierarquia, né? Sim. Mas o que eu vejo na pedagogia sistêmica? A gente segue enquanto função. Mas enquanto sistêmico, Dani, a gente tem que pertencer e tem que respeitar. É o que eu te falei, Dani. O diretor, ele é diretor porque ele segue né? A gente tem que seguir as orientações dele. Mas ele sendo diretor, ele nos traz a regra. Mas ele tem, por exemplo, você tem 20 anos de instituição, ele tem 3 meses. Ele é o diretor, mas você tem mais tempo de casa. Conta até isso? Conta. Ele não pode tirar a sua história, Dani. Você tem uma história. Você entende por que há um desequilíbrio? Então eu entendi. Agora eu entendi o que você está... Uma vez que você respondeu o que eu estou perguntando. Uma vez que você respondeu o que eu estou perguntando. Na verdade, vamos estudar essa pirâmide sistêmica dentro de um sistema escolar. Eu tenho que olhar a história daquela instituição, daquele lugar, colocando prioridades, tempo, história, para entrar em hierarquia, né? Eu entendi o que você colocou. Eu acho que o pessoal também. O diretor que é sistêmico, que ele tem esse olhar, a equipe flui. Eu tive um caso de uma escola que me chamou para estudar um caso. Por isso que dá tudo errado, Lu. Por isso dá tudo errado. Porque a gente chega lá, vem direção, supervisão, coordenação, professor, pais, alunos, né, auxiliar de serviço. Então, vem lá todo errado, Lu. E aí, o que acontece, Dani? Aí vocês ficam com esse estresse, né? Lembrei, Dani, a síndrome de Burnout. Inclusive, quando nós trabalhamos, mas quando nós trabalhamos juntas era assim, né, Lu? Direção, coordenação, professor, né? Tinha uma hierarquia assim. Aí você percebe que o trem dá todo errado. Pois é, Dani, não é um por todos e todos por um, não. É um por todos e todos por todos. Gostei dessa frase. Repete ela pro povo, Lu. Não é um por um. O Dani que fala que eu não consigo repetir. Não é um por todos e todos por um. Não é um por todos por um, não. É um por todos e todos por todos. Tá? Gostei dessa frase. Anota aí, Dani. Por quê, Dani? A gente não pode ficar assim, gente, nós somos professores, né? A gente traz esse legado maravilhoso, né? Eu sinto falta na sala de aula, sinto muito. Mas, assim, esse consultório veio para mim como uma forma de um sonho, porque, assim, é aqui que quando o pai, eu vou te falar da psicopedagogia, que quando o pai chega, traz um laudo para mim, eu leio em respeito, falo, olha, ele apresenta esse diagnóstico. Eu falo assim, pai, deixa eu ter um momento com ele. E aí eu vejo que aquele diagnóstico é o sistêmico dele que está emaranhado. Aí eu convido os pais a fazer esse trabalho junto comigo. Eles falam assim, gente, o meu filho não tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É uma questão sistêmica. Aí é mais gostoso você ouvir isso, Dani. Sabe? É muito gostoso. Eu consegui entender o seu trabalho. Mas eu acho que nós vamos precisar de uma outra live, Lu. Você quer fazer uma outra para a gente fazer uma pedagogia sistêmica 2? Porque eu acho que você fica
Eu acho que precisa explicar melhor esse trabalho do pedagogo dentro de sala de aula. Nessa primeira live, a gente conseguiu explicar o sistêmico, né? Agora, eu acho que a gente precisa explicar como a nossa área, como o nosso público maior é professor e pedagogo, eu acho que a gente precisa levar melhor esse conhecimento do pedagogo, procurar ajuda para o sistêmico, né? Uhum. Porque eu acho que, pelo que você está falando, é um trabalho muito rico, né, Lu? Muito, muito, Dani. E assim, eu convido vocês... também, né? Sei lá, né? E eu convido Pleno. vocês a entrarem nesse mundo, Dani, que é maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Vocês vão apaixonar. As estratégias, né? A dinâmica em sala de aula, como que flui, sabe? Às vezes Mas agora eu tenho que te contar, porque agora falta 2 minutos, senão nós não vamos salvar a nossa live. Nós não vamos salvar. Olha, gente, muito obrigada de nada. Dani, obrigada de nada. Amei. Estou à disposição. Eu que agradeço. Viu? Eu achei que foi muito bacana. Eu achei que foi muito bacana. Eu acho que a gente pode conversar aí durante a semana que vem e às vezes marcar mais uma. Você explicar melhor essa pedagogia sistêmica para o pessoal. Eu acho que todo mundo gostou, o pessoal está falando que gostou muito do assunto. Você também entrou um pouquinho nessa constelação familiar aí, sistêmica, que o pessoal também, às vezes, nem tem conhecimento direito, e aí está buscando, né, entender melhor o assunto. Então, eu que te agradeço. Gratidão por trazer esse conhecimento para a gente. Gratidão por participar e aceitar o convite da El. Foi muito bom te ter aqui. E durante a semana que vem, nós vamos combinar um horário que não vai te atrapalhar para a gente fazer de novo. Não atrapalha não, Dani. Tá? Quando a gente ama, conhecimento a gente não guarda. Tá bom? Ó. Verdade. Beijo. Lu, você quer deixar uma mensagem? Quero deixar uma mensagem, sim, Dani. Eu quero dizer que nós, educadores, nós, professores, a gente tem um brilho no olhar, a gente tem um amor dentro da gente. E não porque a gente trabalhar de uma forma sistêmica, não só para a sala de aula, como para a gente também. Isso flui de uma forma muito rica. Essa é a mensagem que eu quero deixar. E muito obrigada, Dani, por tudo. Obrigada a todos os participantes. Obrigada a você, Dani, mais uma vez. Beijo. Eu que agradeço. Gratidão. Valéria, sua pergunta vai ficar para a próxima live, amor. Nós vamos te responder, viu? Beijo. Muito obrigada, gente. Tchau.